Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Armarinho da Arte. Começamos nossa semana com muito artesanato, muitas dicas bacanas que você pode aproveitar ali em casa de um jeito fácil, simples e, claro, sempre, quem sabe, aprendendo uma coisa diferente. A gente faz muita costura, temos feito sabonete artesanal, muita coisa bacana ao longo do ano, mas também muita pintura. E hoje foi, então, o dia da pintura, porque algumas pessoas perguntam como eu posso pintar em vidro, em lata e todas essas coisas não tão fácil como a madeira. Não que seja difícil, senão que é diferente. Mas hoje em dia tem muitas latas, tem muitas coisas bacanas que a gente pode aproveitar, pode reciclar e fazer uma linda pintura, como essa que eu tenho aqui do meu lado, que você pode colocar flores, pode colocar temperos, pode ser um simples arranjo de flor, como esse que a gente tem aqui, e fazer algumas imitações do próprio metal, colocar alguma estampa vintage, um decoupage, várias técnicas misturadas e fazer um lindo arranjo também. Pode ser feito em latas de leite, pode ser aproveitar aquelas de leite condensado ou molho de tomate. Enfim, a técnica basicamente é a mesma. Eu vou mostrar para você depois como então você vai trabalhar ali em casa já já. Mas antes eu quero te dar as boas-vindas às nossas páginas, onde você tem a chance de interagir, mandar foto, mandar abraço também. Aproveita, agora estamos ao vivo, como toda terça e quinta-feira, nosso programa inédito do Armarinho da Arte. Então, se você quer mandar um abraço, entra agora na fanpage do Facebook, Armarinho da Arte, também no Instagram já tem foto para você curtir, para você acompanhar. E se perdeu o programa, de repente depois quer ver o programa semana passada, não estava em casa, aproveita e depois entra ali na novotempo.com/armarinho da arte. Você tem a chance então de acompanhar no nosso blog todos os vídeos dessa e da temporada anterior, também a lista de materiais, os moldes e muito mais ali na nossa página. Mas agora a gente precisa conferir a nossa lista de materiais para poder fazer a pintura em lata. Veja só o que vai precisar para essa técnica. Para fazer a pintura em lata, você precisa uma peça de metal, lixa, número 180, um primer para metal, pincel, um pote com água, uma bandeja de isopor, tinta acrílica, mineral, cinza e preto, guardanapo lavanda, cola branca e fita crepe. Muito bom. Vou colocar, como sempre, o avental para a gente poder trabalhar à vontade, né? Já que vamos mexer com tinta, às vezes nunca se sabe, pode ter uma surpresa e manchar sua roupa. Então, já prepara a tua mesa, coloca ali um jornal, uma cartolina, como a gente fez agora, para você trabalhar à vontade. O importante é que você tenha um momento bem gostoso, né? Um momento de artesanato ali em casa. Agora, eu tenho por aqui uma jarrinha. Eu trouxe várias opções para mostrar para vocês, né? Aqui eu trouxe lá com as lavandas, ela é bem mais como se fosse para colocar os vasinhos, né? Ou colocar as plantinhas. Essa aqui também serve, a gente poderia colocar um arranjo de flor, ou também tem muita gente que usa para cozinha. Então você pode colocar aqui colheres de pau, um fogueiro ou alguma outra coisa para bater, etc, né? Essa aqui é pequena, mas tem diversos tamanhos, tem até menor também e várias outras coisas, como eu falei para vocês, pode ser uma lata de leite ou aquelas de suquinho de tomate. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Você vai pegar a lixa, e eu peguei uma lixa número 180, falei para vocês. Tenho aqui minhas coisinhas guardadinhas. Então, você precisa primeiro dar uma lixadinha. Se ela trouxe o preço, algum adesivinho, alguma coisa que às vezes nas lojas colocam, que nem aqui, por exemplo, a gente primeiro molhou, tirou e depois vou passar a lixa e já estou pronta, já vai sair. Então, primeiro a gente dá uma lixadinha. Para tirar até esse adesivo, né, esse grude, e depois também preparar a superfície. Toda a parte que você vai pintar, você vai lixar. A gente já trouxe até meio lixado, porque senão o barulho fica mais chatinho lá no microfone, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho primer, que você vai comprar
numa loja de artesanato. Geralmente tem uns que são para vidro, que são para metal, outro que só para metal. Enfim, tem várias possibilidades. Então você pode comprar um que seja que não tenha cor, ou tem outros que já vêm prontos até com a cor que você pode usar como base para a sua pintura. Coloca um pouquinho ali numa bandejinha de isopor. E a gente vai pegar depois um pincel. Sempre tiro um pouquinho o excesso de água e começo a pintar. Sempre em cima de onde a gente passou, tá? A lixa. Agora, por acaso, eu não tenho, Karina, onde comprar, nem como comprar esse primer e tal. Gente, vou ser sincera com vocês. Eu já pintei muita lata sem passar primer. Isso é como que uma tecnologia meio nova. Agora, que as diferentes marcas, né, vão inventando e vão levando no mercado para facilitar. Agora, pode pintar sem primer? Até que pode. Eu já pintei, como eu falei, só que eu passei primeiro uma demão de uma tinta como base, que pode ser até um mineral ou um branco, né? E ajuda bastante. A diferença com esses primer é que ele não vai deixar que pegue ferrugem, o que acontece muitas vezes quando a gente mexe com esse tipo de material, tá? Então aí eu vou, se estiver na cozinha, molhou um pouquinho, bom, não tem problema, ele não vai pegar ferrugem, essa é a diferença. Que não impede que o outro também não seja uma boa forma de selar, né, vamos dizer assim, o metal, tá? No vidrinho, geralmente disse que demora de 4 a 6 horas para secagem. A gente não tem esse tempo todo e também, como sempre, quando a gente pinta com madeira, também a gente ajudou um pouquinho, né, com o secador de cabelo. Então, você vai pegar o secador, sempre que a gente pinta, geralmente ajuda, porque senão não tem como, realmente o tempo voa, né? Então, você seca rapidinho, você vê que já começa a ficar fosquinho, e aí é que ele já está secando. Só tem que ter cuidado, porque eu, por exemplo, agora coloquei a mão dentro, às vezes ele esquenta demais, né? Pode queimar. Mas geralmente sem perigo, não tem problema nenhum. Eu vou deixar ele aqui num cantinho secando, ou talvez até por aqui, para que ele seque e depois poder reaproveitar. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pintar a nossa jarrinha ou vasinho, o que você tiver, com tinta mineral. O mineral é um tom mais perto do manteiga, né? Seria, a gente, na hora de pintar muito em MDF e tal, usa bastante, então a gente já conhece bastante. Quem pinta já sabe que geralmente é conhecido. Se não tem o palha, que também é uma cor bem bonita, é um pouquinho mais amarelado do que o branco, então ajuda a que acelere um pouco o processo. Então, o que a gente faz? Vai pegar, então, um pouquinho de tinta mineral e vou colocar aqui na nossa bandejinha. Então, eu só vou mostrar o jeito de pintar é exatamente igual, tá? Do mesmo jeito que a gente pinta na madeira. A diferença é a preparação dessa peça, que a gente passou a lixa primeiro, depois colocou o primer, tá? Então, não tem muita diferença depois para pintar. Você vai passar em todos os cantinhos dela. Passei nessa partezinha aqui, tá? Passa na borda direitinho, que fique bonitinho. Também na alça. E sempre vou deixar secar. Aí você pode novamente pegar o secador de cabelo, tá? Pega o secador, seca entre uma demão e outra. Ele precisa estar bem seco para depois a gente fazer a outra técnica, que seria, eu vou trabalhar um pouquinho com esponja. E aqui já vai terminando de pintar.
tá? Eu já passei a quantidade de demãos mesmo que eu precisava. Como que eu vou saber quando está pronto para aqueles que estão começando? Então, veja que não transparente assim, que não passe muito a cor da lata, da madeira, quando você está pintando em madeira, que ele fique bem coberto, que você veja que a gente deixou ele totalmente coberto, que não dá para ver a parte de baixo. Então, se você vê, ela aparece, né, sabe que tem uma tinta, mas não aparecem manchas, né, da tinta anterior, da base do metal, da madeira, enfim. Então, sempre preciso secar para depois passar uma segunda e terceira demão. Eu vou secar rapidinho aqui. E aí, uma vez que a gente já tem ele pronto, aí eu vou começar a pensar na decoração. Como eu falei para vocês, tem muitas até chaleiras antigas que a gente já não usa mais, o que não está usando hoje em dia tá meio fora de moda, porque muitas vezes esquentamos água na chaleira elétrica, ou sei lá. Então, você até pode pegar, né, e fazer uma linda pintura, uma decoração, um estilo do que você gostar. Então agora é a hora de eu pensar, bom, o que eu vou fazer? Uma decupagem, vou pintar, vou fazer xadrez aqui embaixo, vou fazer uma imitação de metal. Então aí é que a gente pensou em fazer com a esponja vegetal, imitar o próprio metal ou ferrugem. Nesse caso eu vou fazer o metal, que eu vou fazer com cinza. Mas isso tudo eu te ensino no segundo bloco do programa, porque voa o nosso tempo, mas não vai embora, que eu volto já com mais tinta. Tá imperdível o segundo bloco, hein?